Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Dentista no Round. E hoje a gente tem como tema: será que o dentista é importante no round? Será que é importante discutir, com a equipe multiprofissional como é que é a nossa presença dentro da equipe multiprofissional? E para começar esse primeiro episódio, eu trouxe duas pessoas especiais com um currículo maravilhoso, assim, que eu estou muito emocionada, que é a Priscila e a Juliana. E aí eu quero trazer um pouquinho, antes delas falarem, um pouquinho do currículo delas. Pode ser, gurias? Pode. Então, a Juliana, ela é graduada em odontologia, especialista em pério, mestre em patologia bucal, doutora em estomatologia, atua em diversas áreas, pério, estômago, trabalha atualmente no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, também trabalha no Centro de Especialidades Odontológicas do Santa Marta. Além disso, também atua como membro permanente de um projeto muito importante aqui de Porto Alegre, que é o projeto Maio Vermelho, que luta contra o câncer bucal. E a nossa outra convidada de honra para inaugurar, esse podcast é a Priscila Stona, que é doutora e especialista em odontopediatria, mestre em dentística restauradora, habilitada em laser terapia, dentista também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro também do corpo clínico do Hospital Moinhos de Ventos. Então, assim, especial demais, assim, para a gente começar com chave de ouro, assim. Então, a ideia da gente conversar hoje um pouquinho é sobre a presença, e até com o nome, o dentista no round. E quando a gente fala em round, que a gente está muito acostumado, na área hospitalar, o round é aquele espaço que a gente tem de discussões, multiprofissionais, que normalmente acontece beira-leito. Eu costumo dizer que o round, ele é o coração das decisões clínicas, onde se define a conduta que vai ser feita com o paciente. E ele é muito importante, inclusive, para a segurança do paciente, para o manejo do paciente, para que cada especialidade, possa, dar o seu parecer, sua opinião, para aquele manejo do paciente. E não foi à toa que a gente acabou escolhendo, como o nome do nosso canal, Dentista no Round, para a gente trazer essa importância, da nossa participação nessas discussões multiprofissionais. E aí eu trouxe, sim, várias questões para a gente discutir aqui, gurias, sim. E a primeira delas, assim, que eu trouxe é qual é a importância da nossa presença nessas discussões. E aí eu vou deixar com vocês. Bom, primeiro, Regiane, muito obrigada pelo convite, Pri? Acho que a gente compartilha a rotina do atendimento no hospital, Então, estar aqui junto é um privilégio, A gente trabalha com esse espírito de equipe, Eu acho que talvez seja isso que a gente veio compartilhar um pouquinho, Sim. Não são necessariamente coisas técnicas, mas às vezes são os incêndios que a gente apaga e as saias justas que a gente corta, eu costumo dizer, porque às vezes é o que a gente tem que resolver naquele momento, Então, muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. Depois a gente vai seguir, dá um oizinho. Dá um oizinho aí, Priscila. Bom, também quero agradecer o convite e dizer que quando tu me falou sobre o tema, eu fiquei muito feliz, porque, como a Ju disse, a gente trabalha juntas ali no Clínicas e a gente vê o quanto é importante essa participação do dentista e o quanto isso é um desafio, Principalmente o quanto é um desafio e o quanto melhora a qualidade, não digo a qualidade de vida, mas assim, as condutas e até mesmo o nosso trabalho, como equipe. Eu acho que todo mundo ganha com esse tipo de discussão. Então, parabéns pela escolha do tema. Pergunta de novo? O que era mesmo? Pode deixar. Uma das perguntas assim, que a gente tem, mas a gente pode falar à vontade aqui, tá, gurias? Assim, claro. Qual é a importância da presença do dentista nas discussões e como é que vocês avaliam? E por que eu escolhi essa pergunta, assim? Eu me lembro do primeiro round que eu participei na minha vida, não vou falar quando, tá? Mas o que acontece? Às vezes a gente fica até um pouco intimidado, assim, porque, querendo ou não, são termos técnicos, são discussões, e a gente fica assim pensando, nossa, como que eu vou poder contribuir com isso aqui? O médico está falando que vai estudar, está falando que vai mudar a tal terapia em relação à questão lá da oncologia, como é que eu vou agora
me posicionar e falar assim, né? Será que eu devo? Será que eu não devo? É um momento assim que às vezes, pelo menos para mim, foi. Eu acho assim que uma das coisas que não é fácil. Eu acho que a gente volta a estudar mais ainda. A gente sempre estudou muito, né? Mas a gente acaba tendo que estudar. E eu costumo dizer muito que o cirurgião dentista do hospital, ele é um clínico geral especializado. Exatamente. Né? Perfeito. Porque ele tem que ser conhecedor das rotinas e das técnicas da odontologia clínica, né? Eu tenho formação em patologia, estomatologia, periodontia, mas eu faço trepanação, eu faço exodontia, eu faço, de vez em quando, restauração, mas eu tenho que tomar uma decisão clínica. Várias questões clínicas, que aparecem. Eu tenho que ser um bom clínico geral em odontologia, mas eu tenho que saber e entender o que a equipe médica está falando. Exatamente. Né? Então, antes de passar, tu falaste do tempo, não vamos perguntar quando, eu vou te dizer que não tem problema de falar do tempo, tá? Então, minha primeira vivência dentro do hospital, nem se falava em odontologia hospitalar, foi logo depois de formar, na verdade já dentro da graduação, dentro de clínicas na estomatologia, porque eu era encantada pela estomatologia e o que tinha no hospital era ou estomatologia ou buco. É verdade. Então a gente está falando de 30 e tantos anos atrás, eu estou fazendo 30 anos de formada esse ano. Olha aí. E então a minha vivência foi essa. E a gente tinha dentro do hospital de clínicas, e ainda tem um serviço de estomatologia, que era o atendimento da clínica da estomatologia. Não se falava em a estomatologia ir para o leito. Sim. Entendeu? Agora, a tua fala me fez lembrar disso, sim. né? Porque eu fiquei lá dentro como estagiária, depois de formada por 2 anos, depois eu voltei no mestrado, e sempre que eu tive chance de voltar lá, em algum momento para aprender, eu voltei, né? Até fazer o concurso e entrar como contratada. E isso levou bastante tempo, né? Levou quase mais de 20 anos para isso acontecer. Não existia existia uma interação. Eu me lembro do professor Onofre, que era a minha referência, né, da estomatologia dentro do hospital, falar que ele ia dar aulas para otorrino, mas não se falava em ir para o leito, atender. Eventualmente se falava alguma questão relacionada aos pacientes internados, mas era muito ambulatório. O paciente vinha agendado do ambulatório. O paciente acabava indo até... esse era o dentista que tinha no hospital há 30 anos atrás, né? Não se falava nessa odontologia dentro do hospital. E à medida que as coisas foram mudando nesse olhar, que foi uma construção que vem assim aos poucos pela estomatologia, pela buco, pelo PNE, né? Foi se formando essa necessidade de um dentista, de novo, clínico geral, que conseguisse resolver e abraçar algumas coisas que não se fazia no hospital antes, porque era da estômago, era uma coisa, buco é buco, né? E aí começa a ter uma abertura para um outro perfil de profissional, né? E aí quando a gente se coloca, eu fazia muito atendimento do paciente com complicações sistêmicas no consultório, tá? Então, as pessoas tinham medo de mexer no paciente cardiopata, no paciente anticoagulado, no paciente transplantado. E aí começou, então a gente está falando de 20 anos atrás, talvez, um pouco mais, quando começou a se falar em odontologia com hospitalar. E aí tu começa a ver que tu tem que aprender a falar de odontologia, tu tem que aprender a falar de anticoagulação, tu tem que aprender a falar de transplante, e aí a gente vai estudar. Então, tu começa a se posicionar não como equipe multi que está só ouvindo, que está ali para quebrar o galho. Mas tu começa a se colocar numa posição onde tu vai tomar muitas vezes decisão junto às equipes assistenciais para interferir no tratamento do paciente. Então, acontece muito com a gente, né? O paciente não tem situações de cáries, doença periodontal, que tem que fazer uma extração do dente imediato. Se para o tratamento para fazer o tratamento odontológico, porque a gente interrompe pela questão técnica o segmento. Então, é um posicionamento que foi sendo, né? O que estão dizendo aí? O que a gente tem que ouvir do dentista para poder dar o benefício, a qualidade para o paciente? Ou seja, de fato, a gente acabou não só participando dessas discussões,
mas também alterando muitas vezes as condutas, né? Então a gente sai de uma posição do que traz o paciente, vem para o atendimento, e a gente tem que se inserir dentro dessas discussões, e concordo contigo, Ju, que a gente tem que entender, inclusive, as terminologias, tem que entender o que está sendo dito ali, então a gente cada vez mais estuda. A gente só fica assim muitas vezes, né? E anotando mentalmente. Eu primeiro, assim, eu disse, meu Deus, peraí, só um pouquinho. E a gente passa para uma conduta mais ativa, inclusive, para poder dizer, às vezes tem uma discussão, eu sou muito da área da UTI, né? Então, às vezes tem discussões do tipo, vamos se programar hoje para fazer a extubação do paciente. Eu acabei de avaliar aquele paciente e percebi que ele tinha um edema lingual ali já começando. Opa, talvez não seja o melhor momento pensar nessa extubação, porque talvez, né, ela falhe. Então, tem coisas que você já começa a interferir no sentido de, não, vamos, né, melhorar esse desfecho e às vezes mudar a conduta mesmo, assim, né? E aí, Pri? Não, e aí falando dessa questão, né, de mudança de paradigmas que foi acontecendo, também tentando me lembrar do meu primeiro round, que eu participei, que também já faz algum tempo, eu acho que a importância da gente estar aberto, né, a participar, porque eu acho que o dentista, ele tem muito essa questão de ficar trabalhando ali dentro do consultório sem se comunicar, e no momento que a gente está aberto a aprender a discutir, a gente, no round, a gente vai montando um quebra-cabeça, né, vai entendendo todo do paciente, e a gente tem a possibilidade também de colocar a nossa parte, né, a parte que só a gente entende, e das outras especialidades, das outras profissões poderem ouvir, e então juntos a gente tomar essa decisão, sabe? Então acho que acaba a gente acaba tendo essa dificuldade do dentista não ter esse hábito, né, de participar, de achar que o importante é só ficar ali atendendo e não participar dessas discussões. Até porque a nossa formação foi essa, né? Incrível e assim, uma coisa, e vou te dizer que eu acho que não muda muito, né? Passaram-se 30 anos e eu vejo os colegas se formando ainda com a questão de, é o meu consultório, né? Eu sempre trabalhei com mais alguém no consultório, nunca tive consultório sozinha. Então, de trabalhar e compartilhar é tão tranquilo, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga uma alteração, uma lesão. Aí o colega diz, quem sabe tu dá uma olhada nisso, né? E tu vai criando uma proximidade quando tu tem essa comunicação clara, que não é uma crítica, né? Pri, olha só, ficou uma cárie aqui, faltou restaurar esse, tu não viu o resto de raiz que tinha, tu viu que tinha lesão no ápice, não vi, passou batido, né? Então, ou começa o tratamento e o colega completa, ou diz assim, coloquei na tua agenda, faz isso, tipo, meio que mandando, né? Sim, mas é que a nossa formação foi muito assim, né? A gente é fechado, né? E quando a gente vai para essas discussões com os pares, acho que é isso que vocês falaram, a gente tem que estar muito mais aberto a escutar e também saber qual é o momento certo de se inserir. E a gente não teve essa pelo menos na minha visão, ou na minha formação, né? A gente não teve muito esse espaço de discussão, né? A gente é muito mais eu sempre digo que a gente é muito mais o fazer, né? As outras especialidades discutem, né? Então a gente não, o que eu tenho que fazer, né? E a gente Exatamente. Isso é muito bom também, porque a gente sabe, isso aqui eu tenho que fazer isso, isso, mas aí quando a gente vai, e às vezes nessas discussões a gente também tem que ceder algumas coisas, nem sempre é o momento que a gente, eu quero muito fazer a extração desse dente. Agora não dá. Aí você fica, mas é importante. Não, mas é nesse momento, nesse contexto, né? E saber justamente assim, entender que não é a tua tarefa que é o principal, é o desfecho do paciente, que é o principal. Exatamente. Né? Então, às vezes, tu vai abrir mão do ideal para o possível, né? A gente faz muito treinamento com os dentistas, com os técnicos da UTI para a questão da escovação e tal, né? Então, assim, tem uma dificuldade porque não há um entendimento cultural da necessidade da saúde bucal como um todo, né? Então, fazer essa conversa, se colocar, dizer, olha, precisa ser feito, né? Porque vai acontecer isso, né? Vai ter esse desfecho. Então, tu vai fazendo essa conversa e vai tentando explicar o melhor momento. Ele vai dizer,
Não dá. Tem o remédio pra dar, tem a fralda pra trocar, tem o banho pra fazer. Tem banho, tô com hemodiálise agora, que eu não posso, tá, entendeu? Ok, né? Tudo é mais urgente, inclusive, Tudo é né? mais urgente. Isso é outro ponto. É Essa é outro outra ponto. pergunta. Nossa, isso é quase um livro. Esse é outro ponto. Uma coisa que eu percebo é que sempre que a gente se insere nesses rounds, nessas reuniões, a gente é muito bem recebido. Sim. Né? Sim. E fica muito fácil a sequência. Quando as pessoas sabem, o round facilita isso, eu vejo, né? As pessoas deixam de se comunicar com o dentista do hospital e passam a se comunicar com a Priscila, com a Juliana, com a Regiane, de saúde entendeu? que tá ali. Que tá ali. Então, eles sabem que vai ter uma resposta pessoal ali, digamos, né? Não é para ser pessoal, é para ser institucionalizada. Sim. Mas eu não tô ligando pra dentista, eu tô ligando pra Juliana, eu sei que a Juliana faz isso e eu já conheço ela e sei que perguntando dessa maneira a gente vai chegar num consenso e vai ter o melhor desfecho pro paciente. Então começa o hospital começa a conhecer a odontologia e começa a conhecer os profissionais que tem. Então isso melhora as relações, né? Proximidade, né? Proximidade com as pessoas e quando tu conhece, tu consegue conversar melhor, né? Priscila nem chegava perto de mim quando eu no hospital, entendeu? E aí, ela é séria, eu sou mais falante, ela é séria. Inicialmente. Então a gente chega, nossa, né? Como é é que eu vou falar? E a gente não se conhecia antes do hospital. A gente tem muitos amigos em comum, mas a gente não se conhecia. Então, como é que tu vai lidar? Como é que a pessoa vai, né? Receber essa conversa, essa fala. Então, imagina se a gente, né, na casinha. Sim, no nosso, a gente assim, é imagina com outras pessoas. Pares. Então, à medida que tu começa a participar do round, tem isso, as pessoas começam a te conhecer, sabe, que tu pode chegar para te conversar, não vou pedir um documento formal para a doutora Regiane, por gentileza, às 15 horas, compareça, não tem. No round. Né? Então, o round, ele dá essa abertura, né, para tu chegar nas pessoas e conversar de uma forma respeitosa sempre, né, sabendo o momento, mas podendo chegar sem fazer um documento oficial 3 vias reconhecido, né, então acho que o round facilita muito o diálogo das pessoas que trabalham com o paciente, né. Agora a Priscila tem que se defender, porque você acabou de... Como mesmo paciente. Chegou a começar. Acho que tem um pouco, eu tinha colocado uma outra questão aqui, que eu acho que é bem do que a gente está discutindo, assim, né, se existe alguma observação odontológica relevante, e por que eu perguntei assim, né, será que o nosso olhar, e a gente já respondeu um pouco isso, modifica condutas ou complementa condutas, né, porque às vezes tu vai para o round, e eu fico pensando assim, ó, às vezes tu pode participar do round, é muito difícil para mim, por exemplo, participar de todos os rounds que acontecem, mesmo estando dentro de um espaço da UTI que eu já estou, né, naturalmente lá inserida, porque às vezes eles acontecem ao mesmo tempo, não tem como estar em 2, 3, né, e às vezes eu faço escolhas, não, eu tenho que estar naquele round lá, porque eu já observei tal situação naquele paciente, eu preciso, né, discutir algumas questões ali, então vocês já têm isso na cabeça de vocês, quando vocês bom, eu tenho que descer na UTI, ou eu tenho que ir lá na onco conversar, eu tenho que estar em tal setor, porque eu preciso já discutir isso, ou vocês já, não, eu quero estar inserida nesse round, porque, que também é uma parte importante, né, eu gosto do round porque, inclusive, eu escuto as outras pessoas, eu percebo o olhar do físio, do enfermeiro, que vai trazer questões que eu talvez nem observasse no paciente, né, o manejo, esse paciente está muito secretivo, aí, beleza, agora entendi, porque, né, então, acho que é outras questões, então vocês têm, quando vão para o round, vocês já vão com alguma coisa específica, ou vocês, não, eu vou lá e vou ver o que vai acontecer? Vai, A Pri participa mais dos rounds do que eu, na verdade. A gente também, né, tem uma série de rounds, e então tem um pouco de tudo, né, um pouco tem os rounds que a gente vai sempre, que a gente se programa para ir, e eu vou até puxar a brasa pro meu assado da pediatria, porque a odontopediatria é uma especialidade que, se for pensar, ela é um clínico geral infantil. Exatamente. A gente faz todos os tratamentos dentro da criança. E eu sempre gostei, assim, muito de conhecer o paciente como um todo, de saber o que está se passando, porque a odontopediatria é mais, não só a odontopediatria, mas ainda mais do que só
o tratamento odontológico em si. Então, assim, de saber como é que ficou, se deu certo, se não. Então, assim, eu já tinha essa bagagem quando entrei no Clínicas do Moinhos também, de participar do round da Oncoped no Moinhos de Vento. Então, tem os rounds fixos, né, que é o da Oncoped, da Hematoped, que também não dá para ir sempre, então a gente vai revezando, a Ju também tem os dela fixo, e então alguns a gente está aberto a ver o que está acontecendo, e outros a gente já vai com aquele, esse paciente a gente precisa discutir, e esses eu e a Ju geralmente já discutimos entre nós exaustivamente, com outros colegas, e a gente precisa do respaldo médico, né, daquela questão do que vai ser feito, como é que a gente vai adequar. Então, tem um pouco, né, das duas coisas, assim, quero conhecer, quero saber mais um pouco, né, das questões desse paciente, quero me inteirar mais daquilo ali. E é bem o que tu disse, assim, é bom ouvir o que cada um vai dizendo sobre o paciente, vai fechando. E acho que tu tinha perguntado no início se tem, às vezes, de mudar a conduta. Muitas vezes, as equipes não têm noção da nossa realidade. Sim. E dentro da ONCO, a gente vê muito isso, questão de escovação, que é o mais básico, né, de orientação, escova, não escova, tá plaquetopênico, vai sangrar a gengiva, e aquele ciclo. Então, para escovar. Tem muitas coisas que o dentista contribui, estando no round, né, e vai disseminando esse conhecimento, né, então é muito vantajoso para todo mundo. Eu também acho. Assim, a gente tem, na verdade, assim, a gente passaria o dia inteiro indo nos rounds, né, se a gente fosse discutindo, sim. Porque a gente atua em todas as áreas do hospital, né? Literalmente. A gente foi abrindo o espaço, então nós temos, assim, era só anticoagulado quando eu cheguei, alguns transplantados de órgãos sólidos, aí tinha alguma coisa da oncologia eventual, e a gente foi abrindo, né, o leque da oferta, sem ter muitas pernas, muitas vezes, para dar conta disso, né? A própria UTI também, o ideal seria poder avaliar os pacientes todos os dias. É impossível, a gente vai por demanda, né? A gente já tem uma ótima relação com a equipe dos enfermeiros e com os técnicos também, mas que a gente consegue, assim, treinar o técnico, ser parceiro do enfermeiro, dizer mais ou menos o que precisa, e aí a gente vai ficando, né? Sim. Então, se a gente fosse realmente, assim, por necessidade pessoal minha, pelo menos, assim, eu iria em todos os rounds para aprender, entendeu? Porque daí tu começa a interar com a entender função, a função, né? E aí tu vai tendo esse conhecimento, vai facilitando para poder levar para o paciente depois o resultado. Então, como a gente não tem essa capacidade física de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e no desejo que a gente gostaria de estar, tu tem um horário de trabalho e tu tem as demandas ambulatoriais, né? Não é só beira-leito. Então, muitas vezes, o que a gente para articular essa participação, muitas vezes, né? A gente participar eventualmente de algum round para se apresentar, para explicar como funciona, e isso tem que ser repetido, até nós estamos devendo isso. De participar eventualmente de alguns, para dizer, olha, funcionamos assim, né, por demanda, que é a consultoria, e a gente muitas vezes consegue discutir o caso entre nós antes para levar as dúvidas previamente já para o round, antes até muitas vezes de ver o paciente. E uma das coisas que eu faço muito é discutir, é fazer contato com o paciente antes da consulta presencial, muitas vezes, né? Quando ele não está internado, quando ele é um atendimento ambulatorial. E aí a gente já tem uma pré-avaliação do paciente, começa a discutir antes e aí prepara o caso para levar para o round, para quando o paciente vier, a gente já está o mais alinhado possível. Então, é uma demanda de trabalho que tu não tem como dar conta, né? Sim. Mas, assim, facilita, né? Voltando para o round, facilita o contato. A gente vai conhecendo quem são as pessoas, né? As pessoas vão nos identificando. Esses dias até, eu tenho 8 anos quase de hospital de clínicas, e esses dias eu fui num andar, e uma das técnicas que atua no andar, ela disse, nunca te vi por aqui. E era verdade, e quando eu cheguei, tipo, sabe que eu me dei conta? Porque ela vai de vez em quando nos ajudar na odonto. Eu digo, pior que é verdade, porque a gente geralmente pede para o paciente internado descer para o ambulatório para agilizar, para já fazer radiografias, enfim. E quando não dá, a gente sobe para o andar para avaliar o paciente.
Então, tem lugares que realmente eu não conheço, né? Então, é uma dificuldade. Tem lugares que a gente não vai acessar por uma questão que vocês colocaram. Né? Fisicamente é impossível de estar. Né? Então, é isso. Tá pronto, tá dado, né? Mas, idealmente, assim, nossa, a gente faria, acho que, round todos os dias e teria que ter 24 horas de atendimento. Sabe que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do round, de participar e talvez... Por isso que a gente traz isso como esse nome, assim, porque eu acho que tem essa questão mesmo do aprendizado contínuo e, às vezes, do aprendizado, assim, ó. Às vezes, a equipe, junto com a gente, tem planos, se faz planos, vamos fazer isso com o paciente, vamos fazer... E, ao longo do dia, aquilo falhou, muda. Porque o paciente é assim. Acho que essa é a grande questão do paciente que está dentro do hospital para o paciente que está fora, né? O paciente, por N motivos, foi pensado várias coisas, mas ali no final da tarde o troço mudou, despencou, enfim, aconteceu N coisas ali e aquilo que a gente pensava, o que a equipe pensava, mudou completamente. E aí, nossa, tu já estava ciente daquela discussão, assim, e às vezes, bom, vamos para um segundo momento para discutir. Não deu para estubar, ou estubou e falhou, ou daqui a pouco, tá difícil, porque o paciente tem saliva para tudo que é canto, isso vai, né, vai falhar essa estubação, o paciente está se mordendo, né, o paciente está isso e aquilo, então já começa a ter a continuidade, né, assim, então eu gosto mesmo da questão do round por isso, porque a gente vê a dinâmica também, né, e muitas vezes a dinâmica, a gente programa uma coisa e não acontece, né. E falando dessa questão das pernas, né, eu lembrei agora, assim, é importante frisar que a nossa vivência dentro do Hospital de Clínicas, a gente tem a parte da odontologia hospitalar, com esse nome, né, temos a equipe da Buco, que faz toda a função da cirurgia, e que dá um suporte, né, também na questão de extrações múltiplas, por exemplo, eventualmente, e a estomatologia, que faz também toda a parte de suporte, por exemplo, da radioquímica, com a laser terapia, né, e outras situações. Então, a gente consegue, muitas vezes, dar uma compartilhada nos próprios grupos, né, de dentistas, de vocês para ali, poder né? Alcançar todos os espaços, né, porque é difícil, muitas vezes, convencer o próprio dentista que ele tem que ocupar esse espaço, né? É verdade. Então, né? Então, veja bem. Porque, como a gente estava falando nisso, é muito mais tranquilo, né? No momento que tu sai do teu ambiente, né? Aí tu já tem que se dispor a N coisas, tem que se dispor a discutir, tem que se dispor a compartilhar, a receber um não, né? Quando tu tá dentro do teu consultório ali, é isso que você vai fazer e pronto, né? Se o paciente tá ali, tem condições, você vai fazer. Então, eu acho que esse pulo do gato ainda, a gente ainda vai ter que repensar e discutir. Gurias, eu estava aqui pensando assim também, tem alguma história que vocês queiram contar de algum paciente, alguma situação que vocês lembrem? Especificamente. Eu falei agora, pô, né, história, assim, a gente tem milhares, né? A gente deveria gravar, escrever, para fazer um livro, né? Fazer um livro das histórias dos pacientes, né? Tem, nossa, na UTI, assim, a primeira função da UTI, né? Cheguei sem saber absolutamente nada. Atendia pacientes comprometido sistemicamente no consultório é uma coisa, né? Sim. Ele tá bem, né? Quando ele tá indo pro consultório, mas aí quando tu chega dentro do hospital e tu começa a primeira coisa assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Onde é que eu encosto? E eu ainda brinco sempre, né? Quando a gente vai fazer um procedimento, eu digo, fica aqui dentro, se começar a pitar, eu saio correndo. Porque é um risco, a gente tem um receio ali, né, da situação. O paciente tá vulnerável, a gente não tem conhecimento absoluto daquilo que está acontecendo. Então, eu acho assim, das histórias minhas pessoais, a primeira questão é o pânico da UTI, assim, né, de chegar na UTI e avaliar aquele paciente que está conectado. Ela causa isso mesmo. Ela tem isso, assim, né. Eu me lembro do primeiro paciente que eu atendi na UTI, não tem muito a ver com a questão do tema, assim, mas é uma coisa assim que eu não esqueço, porque foi um paciente que precisava de uma extração, eu não era da UTI. E aí, quando era um paciente da Oncamato, inclusive, e aí ele estava com dente com mobilidade, risco de broncoaspiração, e aí disse, a gente precisa, né, de um procedimento aqui. E aí eu, nossa, mas é que eu nunca entrei, nunca fiz nada dentro da UTI. E eu me lembro, assim, da sensação de estar lá dentro.
E aí você olha ali, alguma coisa tu entende ali do monitor, tá? A frequência cardíaca, mas aí começa, né, o ventilador, começa a disparar, bomba, não sei o quê, e você fica pensando, meu Deus, fui eu que mexi, fui eu que não sei o quê. E eu me lembro que eu discutia com o médico, olha, beleza, a extração deixa comigo, entendeu? Eu sei da técnica, mas eu assim, dou conta. né, o tubo, uma Exato. sonda, tudo isso aqui é realmente, assim, um universo assustador, assim. E eu me lembro que esse médico, ele foi super solícito, não, tá tranquilo, faz a tua parte, eu vou estar contigo e deixa que tudo aqui a gente vai resolvendo. Mas ao mesmo tempo é caótico, porque você tá lá fazendo e tá... E aí você fica, meu Deus do céu, o que foi isso agora? Para ou não para? Não, segue. E aí você fica lá e vai. E assim, aquela sensação, sabe, assim, meu Deus do céu, eu quero correr daqui de dentro o mais rápido possível. Mas no meu mundo isso mudou um pouco, porque depois eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Há quanto tempo tu tá dentro do hospital? Só pra ter uma noção. Na área hospitalar 10 anos, dentro da UTI 8. Entendeu? Então, tipo assim, eu fico UTI o dia inteiro, assim. Então, hoje ele eu vou te dizer que hoje, se me mandassem para uma onquemata, eu ia ficar, opa, já tô meio perdida aqui, porque eu já me habituei ao alarme, a tudo que acontece ali dentro já tá, né, de olhar e dizer assim, tá ruim, vai dar ruim isso aqui, entendeu? A gente já se habituou, mas assim, eu tenho essa sensação sempre, e às vezes quando eu recebo estagiário, assim, de que ela é impactante. Não é um paciente tranquilo, assim. E aí, lembrando agora da questão do round, assim, das histórias, eu penso assim também, sabe, gente? A UTI, o round, ele também é um momento nosso de educação da equipe. Ele é um momento mesmo de tu chegar e dizer, e eu me lembro de uma das discussões, era em relação à questão cialorreia, o paciente está com cialorreia, não. E as pessoas entendiam que o paciente estar com cialorreia era um paciente que era muito hipersecretivo, um paciente que tinha muita saliva. E eu me lembro de uma discussão no round com uma enfermeira, esse paciente tem muita saliva, tá com cialorreia, tá babando, não sei o quê. E na verdade era o contrário, o paciente quase não tinha saliva, ele tinha o escape anterior, porque ele não deglutia, então se tu não aspira, ele produz saliva, ela vai para frente ou ela vai para trás. É uma, tipo, né, uma lógica, assim. E eu me lembro assim, não, mas olha só, ele não tem muita saliva. Não, tem sim, já, assim, ó. Aí até me lembro de pegar uma seringa para mostrar, olha, a nossa produção salivar, ela é em torno de tanto, assim, né? Então, ele produz mais ou menos isso aqui por minuto. Então, imagina se ele ficar 10, sem engolir, sem 15 minutos, 20 minutos, ele vai continuar, e que bom que ele vai continuar produzindo saliva. Então, só se ninguém aspirar ele, né, ou vai para frente ou vai para trás. E a cialorreia, na verdade, é quando a saliva, ela, né, reia, sufixo, escoar, ela vai escoar. E aí, assim, por isso que eu me lembro dessa discussão, assim, aí ficou depois daquele, todo mundo agora só tá com cialorreia. Não falava mais que tinha muita saliva, que não tinha e tal. Mas, assim, é um momento também da gente, de poder, né, falar com as equipes e dizer, olha, isso é só burra, isso não é uma candidíase, né? Porque às vezes tu chega lá e tá sendo um paciente tratado. Às vezes eu já fui me chamando porque o paciente estava com tumor e era uma baita de uma... que não se chama crosta, mas enfim, a gente acaba dizendo assim, mas uma secreção, uma crosta dura, ressecada ali no palato do paciente. E a gente vai fazendo esse processo assim, dizer, não, olha, isso aqui é saburra, isso aqui não é candidíase, né? Isso aqui e tu acaba dizendo, olha, ele tá com essa ferida aqui, né? Isso aqui é um herpes, isso aqui foi um tubo, né? Então, é um momento nosso também de tirar questões culturais que acaba ficando, né, aquela coisa do, porque eu só vou conseguir escovar, né, se eu tiver tal coisa, eu só vou conseguir fazer higiene se eu tiver tal recurso. Sabe que uma das coisas que eu falo sempre, assim, eu procuro, né, quando a gente quer educar, né, é difícil mudar a cultura. É cultural mesmo. Coisas, né? E aí, uma das coisas, das maiores resistências para a higiene oral da UTI é a questão do... usar a gaze para fazer a higiene, por exemplo, né? Aí eu disse, gente, tentem vocês limpar os dentes de vocês 3 vezes por dia com gaze. E depois me digam o que vocês querem usar no paciente, né? Para mim é o óleo. Não, óleo a gente nem já descartou. Para mim foi assim uma celeuma total do óleo. Nós conseguimos da mesma forma, né?
compara tal coisa com tal coisa, que resultado vai ter, né? Então, assim, tem coisas que, não que a gente tenha conseguido 100% a mudança da cultura, mas como tem uma rotatividade grande de pessoal, né? Tipo, tu começa o treinamento do zero várias vezes isso ao aí, ano, exatamente. Né? Então, muitas vezes é isso, assim, traz para a realidade da pessoa e tenta inverter Tipo, tu não estás fazendo no paciente, pensa se fizesse em ti, qual o resultado que vai ter em ti, né? Não é para se colocar, não é isso. Faz um exercício bem simples. Limpa a tua boca com gás 3 vezes por dia, vê qual é o resultado final do dia. O que vai acontecer? Né, no dia seguinte. Então, pensa no paciente, né? A outra questão que tu já comentaste, assim, né? Que a general fica na última lista. Assim, né? Tudo é urgente. Tudo é urgente, menos a general. Tudo é necessário. Aí, a gente teve um momento, assim, que eu tava desgostosa do jeito. Eu falava e parece que aquilo ecoava assim. Se perde, né? E tipo, caramba, o que a gente tá falando de errado, né? Porque não tá indo para onde precisa ir essa informação. E aí, se vocês deixam de dar antibiótico, né? Não. Que causa pneumonia mesmo? A bactéria? E o antibiótico é para? Né? Então, assim, daqui para frente, pense na higiene oral, na escovação específica, né? Como um antibiótico para remover as bactérias que não vão causar pneumonia naquele paciente, sabe? Então, às vezes, você tem que fazer uma busca para mudar essa cultura, que é desafiador nesse sentido, assim, como é que a gente vai conseguir fazer a pessoa entender, porque eu não gosto muito da palavra se colocar no lugar do outro, porque não é o caso, ninguém consegue se colocar naquela posição, absolutamente, né? Mas, assim, traz para a tua vida essas coisas que são básicas e que importância ela passa a ter quando tu tem um autocuidado e se esse autocuidado passa a ser o cuidado do paciente, né? O que poderia ser diferente, né? Então, começa a mexer com a pessoa. Bom, se a regra não dá, se o POP não funciona, então vamos apelar para o... a gente acaba não só apelando, a gente vai, aí às vezes que é a educação, compara e tal, e sempre trazendo essa coisa do... Porque, querendo ou não, esse é um dos principais objetivos nossos, né, quando a gente está dentro do hospital, que é diferente, por exemplo, quando está do consultório, porque a gente tem que fazer, além de tudo que a gente já faz, a gente tem que fazer constantemente a questão da educação, né, da equipe, assim, não no sentido, vocês têm que, mas, né, dessa coisa mesmo de que a gente vai ter que levar conhecimento, trazer e mostrar a importância daquilo ali. Mas isso agora eu lembrei, desculpa, da Pode equipe, falar. Que é engraçado, duas situações. Primeiro que lá no Clínicas, os pacientes que vão para transplante de medula, eles passam todos, né, pela nossa avaliação odontológica, e é bem estruturado, né, tem um programa de multidisciplinar, que o paciente é discutido, tudo e tal. E primeiro é discutida, tem a consulta com a equipe da enfermagem, e que daí eles perguntam, né, sobre cuidados orais, como é que tá a cavidade oral. Daí tem essa primeira reunião, né, que a equipe da enfermagem conta como é que foi, e depois o segundo momento que o paciente passou por todas as equipes. E daí foi engraçado que quando eu comecei a participar mais, eles falavam assim, o paciente tem a cavidade oral boa, sem problemas. Daí chegava na semana seguinte, não é bem assim. Oi. Então agora já virou assim, quando vão passar sobre a cavidade oral, já falou que é boa, já me olham, né? Falou que é boa, mas não sabemos. É ele que falou, não sou eu. Porque, claro, a visão do paciente é muito diferente da nossa. Às vezes até acontece o contrário também, né? Nossa, aquela boca tá horrível. O que é horrível? Às vezes é uma mancha, um troço assim. Antissépticos. Ai, não. Um dia a gente vai fazer um só sobre esses termos, essas coisas assim que não... E a outra que eu ia dizer é da pediatria também, que esses tempos estavam achando que uma criança estava com uma lesão fúngica no palato. E daí mostraram a foto, era um resto radicular de um tecido, né, que não tinha esfoliado. Não, isso é um resto radicular de um tecido. Daí no round, nossa, mas que nome bonito! Olha, a gente está até aprendendo. Olha, resto radicular de um tecido. Não, essas a gente tem várias coisas até de usar os termos, enfim, adequados, e a minha equipe lá brinca muito comigo, assim, não é dente séptico não, tá? Não pode falar essa coisa aqui, não. E aí uns já tiram até onda, assim, do tipo, eu vou ali pegar um pouco de AGE para limpar o paciente, não tá sacaneando comigo, mas assim, já até, inclusive, eu acho que isso é uma coisa boa, eu não...
acho ruim, porque na verdade as pessoas já te conhecem, Uhum. já sabem, Claro. já incorporaram aquilo ali e até já virou assim, vamos, né, vamos brincar com isso. Aham. Então, significa que tu conseguiu chegar no teu objetivo de, né, de levar aquela informação. Exato. Então, eu sempre levo isso bem tranquilo, Sim. acho bem bom. E uma outra coisa que eu acho que talvez, assim, é a questão dos times, assim, porque nessas discussões, às vezes, eu vou dar, e eu sempre, gente, eu vou trazer um pouco pro meu, né, como tu falou, né, pro meu Aham. passado aqui, que é a questão da terapia intensiva. E às vezes a gente tem as discussões, o paciente tem que ser estubado, beleza, tá. Qual é o melhor momento de fazer a higiene oral do paciente? É prévia a extubação ou pós a extubação? Né? Porque Sim. às vezes as pessoas ficam esperando os procedimentos Uhum. acontecerem para depois, não, o melhor momento é antes, gente, Uhum. né? Vamos deixar tudo adequado para depois fazer a extubação e ninguém mais mexe no paciente. Deixa lá ele, né, se recuperar, enfim, tentar realmente conseguir vencer esse momento de respirar sozinho. Não é o momento de tu ficar lá futucando o paciente, entendeu? Então, acho que também tem essas questões dos times, assim, de que momentos, assim, do cuidado geral. Será que o momento, por exemplo, aí eu tô falando que um paciente ele vai fazer um teste de respiração espontânea. Será que é o melhor momento eu estar lá? Vou fazer minha avaliação agora. Que horas o físio vai fazer? Não, a gente vai deixar combinado que às 10 a gente vai fazer. Bom, então se eu tenho que fazer minha avaliação, é antes daquele paciente. Então, acho que tem essas questões dos times de organização do funcionamento do trabalho para aquele dia ali, sabe? Talvez tenha para onco, talvez tenha para outras áreas, assim, que a gente acaba, não, então se ele vai fazer isso agora, eu já vou, né, intervir. Né? Mas isso tu consegue à medida que tu tá inserido no serviço, tu conhece a rotina, né? E tu consegue fazer uma troca. Tipo, não é a nossa experiência real, porque a gente vai por demanda. E a gente observa, assim, que acontece às vezes, assim, a gente só consegue fazer a avaliação do paciente, às vezes a solicitação chega pra gente no final da manhã. Sim. Né? Aí vai ser lida no início da tarde, digamos, né? Dependendo do turno que a gente tá. E tem agenda. Claro, né? E depois vai ser quando conseguir. Vai ser quando conseguir. Então, assim, acontece de eventualmente é uma situação de urgência, uma odontia na UTI. Tá no horário de visita. Entendeu? Sim. Sim. Né? Então, falando das histórias, agora eu fui falar isso, lembrei das histórias. Essa semana, uns 10 dias atrás, aconteceu isso, lembrei por causa do horário. Só deu para avaliar o paciente e tinha uma situação que era daquele momento, né? E no final da tarde, a gente já sobe mais ou menos levando todo o kit que precisa, né? Para resolver a situação. E aí, tava o familiar ali, enfim, acho que a situação era mais grave, enfim, conversei com a equipe, não, pode fazer o procedimento e tal. Avaliei o paciente, e no avaliar o paciente, eu não conseguia enxergar o que estava, onde é que estava o dente, onde é que estava o tubo, que era o que ali, porque estava difícil de identificar. No que eu passo a mão para tentar localizar, né, não estava vendo, a queixa descrita não correspondia com o que eu estava enxergando, digo, não, mas eu tenho que procurar o que está acontecendo. Nisso soltou o dente do paciente, assim, tirei o dente, praticamente assim. Sim, exatamente, na mão ali. E aí o familiar diz assim, mas posso ficar com dente? Digo, oi? Né? Não sei, vai que tenha que fazer um teste de DNA após, né? Vai que precise. Eu digo, gente, né? Não é uma prática, não, enfim, né? Fica com o dente. Mas então, assim, a gente faz os procedimentos, vai preparar para qualquer coisa, mas tem isso, né? Falar de um momento. Sim, às vezes tu tá fazendo um procedimento com o familiar do lado. O familiar tá do lado, né? O familiar rezando ao pé do leito. Assim, tu respeita, tipo, a senhora não quer sair, né? Eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Não, vou ficar. Tá, ok, eu respeito, mas a senhora não vai passar mal, porque eu não vou poder interromper o que eu tô fazendo para me socorrer, né? Sim. É complicado. E às vezes é um familiar também que também tem as suas questões culturais, e eu digo, meu Deus do céu, vai fazer extração. E aí tem aquela coisa, vai fazer, nossa, vai ser perigoso isso aqui, entendeu? Exato. Mas como assim? Eu já tive situações, não, mas tem certeza mesmo que tem que fazer isso sim, porque tem esse risco que é muito maior do que qualquer outra coisa, então a gente precisa fazer intervenção, então às vezes tem isso também, né, além de toda a questão da equipe,
das histórias, Sim, né? explicar Nossa, pro os paciente. pacientes, assim, a gente tem, o familiar muitas vezes tem isso, né? E com a razão dele, né? Pelo amor de Deus, o paciente está ali numa situação extremamente delicada, gravíssima muitas vezes, né? E que o momento, né? Qual é o momento de fazer o procedimento? Já aconteceu assim do paciente estar com risco de óbito iminente ali, e a gente tá fazer higiene oral. Faz, Sim. não faz, Sim. né? Aí, falando com a chefia da enfermagem, lembra dessa história? Aí, ele vai a óbito, certo que vai a óbito. E aí, Juquitaia, o que a gente faz agora? Então, se ele sobreviver ao turno, ele teria que ter feito a higiene oral da noite. Então, se faz a higiene oral, né? Porque, mas aí o pessoal diz, mas é um desrespeito, gente, mas se ele sobreviver ao turno, tá no protocolo que ele deveria ter feito a higiene oral na noite. Então, se faz. Paciência, né? Então, é uma coisa muito delicada essa coisa do tempo, né? Por isso que eu quero trazer a Mari aqui. Porque eu acho que tem questões, inclusive, de discussão assim, ó. Cara, eu quero dar conforto para esse paciente. Eu quero que, né, naquele momento... Teve um caso da pediatria que era um menino também que estava em paliativos, poucas semanas, assim, não tinha como dizer, mas... e ele tinha osteosarcoma, já tinha perna amputada, eu não tinha visto inicialmente todo esse, né, e um dente que tinha sido feito, e tinha que ser feito canal, mas depois ia para extração, aquelas coisas que, né, que se perde porque vão não dá se perdendo tempo. porque não dá tempo. Ele estava com o dente aberto e a queixa dele aqui entrava alimento, e aquilo incomodava ele. E daí eu conversei com a equipe médica e elas, dá para ele descer. Até dá, mas não tem como tu fazer no leito. Eu pensei, não, vou fazer no leito, então. Daí peguei toda, né, as coisas, daí eu cheguei, era um menino maior, assim, tinha uns 13 anos. Daí ele falou assim pra mim, não adianta tu tentar colocar, porque outra dentista colocou e não vai parar essa massinha. Ele disse, não vai ficar, mas isso aqui tá me incomodando. Ele, não, deu assim, deixa eu tentar. Daí coloquei ali o meu número, né, aquela coisa beira-leito. Daí quando eu terminei, ele, vai ficar, porque tu fez uma rampa. E daí eu segui. Vai dar certo aqui. Vai dar certo. Daí depois passou uma semana, eu passei lá, né, porque não tem como saber se ia ficar. E daí sempre que eu ia lá na parte da ONCA, eu passava lá para ver se estava tudo certo, e ficou mais umas 3 semanas, que foi o tempo, né, que ele durou, mas enfim, ele não ficou com aquele incômodo. É o conforto, né? Sim, é o conforto, que é outra coisa que a gente precisa discutir, assim, porque a gente tem várias medidas de conforto, assim, em termos de hospital, né, pela enfermagem, pelo físio, né? Tu não vai deixar um cara cheio de secreção, porque, né, o cara vai ficar lá, né, com dificuldade. Não, tu vai tirar a secreção, mesmo que, né, tu vai virar para um lado, tu vai fazer, porque imagina, tu tá desconfortável, vai ficar. Então, acho que tem coisas que a gente também tem que, né, trazer essas discussões, e trazer essas discussões também junto com a equipe, assim, de que nossa intervenção também é uma intervenção que vai trazer qualidade de internação, vai trazer qualidade, vai trazer conforto, né, quando a gente está falando de finitude, de vida, enfim, acho que tem essas coisas assim que a gente vai ter que ampliar também e talvez até quebrar algumas questões culturais, assim, porque eu também já cheguei perto de leito e às vezes o técnico, doutora, não chega. Obrigada. Sabe, mas igual vou chegar lá, porque às vezes o cara tá lá com a boca toda ressecada, com a língua pra fora dura, entendeu? Tipo, cara... Aquele caso, Ju, lembra que nos chamaram pra uma consultoria também, que achavam que era uma lesão, pra gente ver o que era a lesão. E era só crosta, assim, a gente higienizou, hidratou. Resolveu? Das lesões, a pior que eu percebi foi placa branca em boca. A placa branca, aí que era... Foi ver o que era resto de bolacha. Meu Deus! Então, histórias a gente tem infinitas, histórias a gente tem né? várias. Gurias, assim, uma outra coisa que eu queria trazer também, e talvez, assim, eu tenho uma exceção diferente, você já tem uma outra exceção diferente dentro do hospital, e eu fico pensando, assim, 2 coisas, né? Que conselhos a gente daria, por exemplo, para alguém que está começando agora na área hospitalar, né? Que já tem um monte de coisa para enfrentar, vai cair naquele mundo, mas que conselhos, aquelas dicas, assim, como se inserir nessas discussões, né? Como fazer isso? Como é que eu faço, assim? O que a gente poderia trazer para essas pessoas? Vai, Pri. Eu acho que primeiro a gente tem que dizer para que ele seja um bom clínico, né? Que foi o que a Ju iniciou falando. Exatamente.
Porque eu ali dentro, eu sou odontopediatra, mas eu atendo de tudo. Sim. Faço dentro da minha especialidade. E claro que as extrações mais complicadas. De troca. As facinhas até ok. Mas acho que seja um bom clínico, né? Entenda, saiba de odontologia de uma forma geral. E saiba ouvir, né? Saiba ouvir, porque eu acho que tu não pode, por mais que tu saiba, tu tem que ter humildade de chegar e ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, tentar entender os contextos, porque a gente sabe ali da nossa parte, né? Então a realidade é muito, muito maior. Então acho que basicamente isso. Eu acho que eu já falei isso em outros momentos, assim, né? Eu falo bastante, né? Mas assim, eu acho que eu acho que a questão da comunicação, ela é necessária, né? Eu acho que talvez uma das coisas que seja importante pode até parecer meio clichê, assim, mas assim, é falar, ter certeza do que foi que tu disse foi entendido, exatamente, isso né? é perfeito, porque verdade. eu acho que não adianta a gente só falar, a gente tem que se comunicar e a pessoa tem que entender, e a pessoa tem que entender o que tu tá falando, com algum conhecimento. A gente não é dono absolutamente da verdade, tem muita coisa, a gente mais aprende do que ensina, né, na maior parte das vezes, mas assim, é se comunicar. Se eu não entendi, perguntar de novo, né, não deixar que uma meia palavra deu um erro lá adiante, sabe? Então, eu acho que para mim a palavra para várias coisas, a chave é a comunicação, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que para trabalhar em hospital, a pessoa tem que ter um perfil também. A pessoa tem que gostar de, não de se comunicar, mas assim, tem que ter essa capacidade de comunicação, de não ficar cheio de milindres. Se a Juliana chegar e falar, olha só, Priscila, tem esse resto radicular aí, resolve, ou alguma coisa, não vi, sabe? Não ter essa, não sei até não, a palavra assim, mas... eu acho que é abertura, vamos chamar de abertura, né? Não, acho que é isso mesmo, assim, porque a gente sabe também não se ofender, porque assim, cara, examinar um paciente dentro do ambiente hospitalar é horrível. Isso também tem que ser dito, sabe? Não é fácil. Porque assim, a gente não tem a nossa estrutura, tu tá lá com toda torta. Às vezes o cara, depende se for na UTI, tá todo cheio de coisa na boca, não tem, né? Aí se o cara tá no andar, daqui a pouco ele também não tem uma abertura bucal, porque tá com uma dor, porque tá com a boca ressecada, enfim, N contextos ali, e a gente tem que ter a humildade, inclusive de entender que a gente fez uma avaliação inicial e daqui a pouco numa segunda avaliação dizer, nem tinha visto esse negócio aqui, entendeu? O tempo todo. Normal. Sim. Isso aí normal. Não é... Ai, a Priscila nem viu, mas nossa senhora, entendeu? Acho que isso é uma coisa que a gente, entendeu? E às vezes acontece também, se a gente extrapolar para as outras áreas também, o cara não viu a lesão que estava ali, entendeu? O cara não viu não sei o quê. Então, essas coisas, então acho que tem que ter... esse trabalho em equipe não é fácil, né? Essa comunicação. Não, e a gente tem que ter, assim, é meio que uma flexibilidade, assim, né? Para ver se o que o paciente precisa está dentro de uma evidência, de uma regra, e às vezes tomar uma decisão que não é a melhor decisão para a gente, mas é a melhor decisão para o paciente, né? Não sei se me fiz entender. Claro. Porque a gente morre, a gente sofre junto com um dente rígido praticamente, que tem que ser removido, tem uma lesão apical inicial e que não vai dar tempo de ser tratada, né? Enfim, ou um aparelho ortodôntico na UTI que tem que ser removido porque precisa fazer uma ressonância, né? Eu morro na hora. Por favor, né? Mas a gente tem que ter esse olhar de que o que a gente está fazendo é pelo paciente, pelo bem do paciente naquele momento, né? Explicar isso, de novo, tem que falar para a família, tem que falar, né, para o paciente, se ele puder entender ou puder ouvir isso, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tem coisas que a gente não faria, né? Eu brinco às vezes assim, se disser que fui eu que fiz, eu nego até a morte, né? Não, porque não foi eu que coloquei isso aí, né? Porque tem coisas que a gente vai fazer que é o melhor que a gente consegue fazer naquele momento para estancar o sangramento, para fazer uma sutura, fazer uma extração, né? Lógico que a gente está falando dentro de normas de biossegurança, de evidência, ninguém está falando de gambiarra, né? Mas tem várias coisas assim que a gente tem que se moldar muitas vezes àquela situação. A gente tem que adaptar para poder resolver para o paciente.
Eu acho que E aí vocês trazem uma coisa assim que agora eu fiquei pensando, né? Assim, essa questão que tu falou, assim, como que a gente tem que ter um perfil, né? Para a gente estar dentro do hospital, se a gente não tem um perfil, a gente tem que se moldar, a gente tem que ter essa capacidade de construindo esse perfil, assim, do escutar, né? A equipe, do saber fazer, se a nossa comunicação está sendo efetiva mesmo, se aquilo que a gente está dizendo, olha, é importante não fazer, né? Enfim, porque isso vai trazer diferenças para o paciente. E a questão da humildade, né, de escutar o técnico lá, quando ele, né, e às vezes até diz, não, mas nada a ver que eu tô falando, mas escutou, entendi, tu tá dizendo que tu, né, eu me lembro uma vez que eu vi, assim, eu tava no início, assim, e eu tava numa coisa fazendo aquela, só avaliação primeiro, assim, antes de eu me inserir dentro da UTI, e eu vi uma técnica chegando fazendo higiene oral, e aí eu vi ela pegando uma seringa ali, botando a Clorex, e eu, sabe, já dá aquela coisa, assim, de vontade de dizer, não, sabe, assim, eu, meu Deus, tá, aí eu fui, me dirigi, assim, e tal, oi, tudo bom, tava te vendo, fazendo, que legal, que não sei o que, aí tu tem que fazer reforçar positivamente que a pessoa estava fazendo, ainda tem esse... Sim, porque tava fazendo, entendeu, aí só não entendi uma coisa, por que eu vi que tu tava pegando ali a Clorex e tal, e tava jogando ali, estilando e tal. Não, é que assim, aí você tem que entender a lógica do outro, pessoa, porque a pessoa tem uma lógica, entendeu? Sim. Não, porque assim, normalmente quando vocês prescrevem pra gente, vocês não pedem pra fazer o bochecho? Então, eu coloquei, eu espero um pouco e depois eu aspiro. E aí tu pensa, cara, tá lógico. A lógica tá certa, é o que a gente pede para as pessoas fazerem out, né, fora, né? Bochecho, depois, né, cospe, aspira, então... tá, faz sentido isso que você tá dizendo. Então você tem que, né, dizer, mas olha só, vamos pensar assim também, ó. Porque quando a gente tá em casa, a gente consegue cuspir, a gente consegue se coordenar e tal. Ele não vai conseguir se coordenar e talvez a gente não tenha a destreza mais rápida do seguinte de aspirar tudo. Daqui a pouco vai ter o risco dele aspirar aquilo ali, né? Ou daqui a pouco tu colocou e aí ele fez um reflexo de tosse, porque às vezes acontece isso. Então, às vezes tu tem que ouvir, né? Não criticar no sentido de né, sabe, e fazia todo sentido. Aquilo ali foi um grande aprendizado para mim, porque fazia todo sentido. Nos treinamentos de general da UTI é uma vivência, a gente estuda para ensinar a parte técnica, e aí a gente para do que a gente faz a parte prática, né, com os técnicos, e aí a gente escuta, vai falando e vai escutando o que eles fazem, as histórias que eles contam. E por que eles fazem. Né? Então, aí a gente contrapõe por que seria melhor não fazer aquilo que eles fazem. E o melhor de tudo é quando eles dizem, eu faço, mas não deveria fazer por causa disso, entendeu? Eu sei disso. Ele já mas explica, é mais forte que eu. Ele explica, ele diz, porque não teve, né? Então, ele já explica o porquê que ele está fazendo errado, né? Por falta de algum... escova, enfim, né? Mas é interessante isso. Então, o aprendizado que tem num treinamento de higiene oral com os técnicos é muito legal. E aí a gente chama, às vezes, os enfermeiros para ouvir, né, a explicação. E eles se apavoram e se surpreendem com as coisas, porque uma coisa está ali no protocolo, né? No papel cabe tudo. Cabe tudo. E aí, quando eles vão para a vida real, eles vão vendo que não é bem assim que funciona, né? Então, é uma vivência, assim, muito interessante. E aí, duas coisas que tu falaste que eu vou pegar um gancho, assim, para dentro disso, que a gente já falou da questão da renovação dos profissionais, que é frequente, né? Sim. E outra, a gente atua em hospitais que são hospitais escola. Exatamente. Então, a gente tem estagiários e residentes novos nas equipes o tempo todo. Então, por mais que a gente ache que deu certo, vai dar errado a semana que vem, porque mudou a equipe. Já mudou outra pessoa, já aí começa tudo de novo. E começar tudo de novo. Então, às vezes a gente cansa disso. Caramba, acabei de explicar. Fiz todo o treinamento, essa semana agora. A gente faz todo um protocolinho, bota lá o cardzinho, diz, faça tal coisa assim, né? O fluxo é esse, né? Aí, hoje de manhã, eu já peguei 2 solicitações erradas. Digo, caramba,
A gente acabou de falar disso, né? Mas é A isso aí. gente, opa, tá na mudança do mês, acabou de mudar a equipe, entendeu? E é tanto pra gente, quanto pra equipe de enfermagem, quanto pro físico, próprio médico. É isso que a gente, né? Isso faz parte da rotina, A parte né? boa que eu acho disso é que a gente acaba se obrigando a estudar tanto, Isso, repetir tanto, que a repetir, repetição, quanto mais a gente repete, melhor a gente fica, entendeu? E Tem uma esperança. e eu acho que essa é a rotina do local onde a gente está inserido, né? Enfim, a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com a frustração de fazer todo um treinamento, ou discutir no round com, né? E daqui a pouco de tarde é outra equipe, e que alguém foi lá e mudou a conduta mesmo, que daqui a pouco ficou tudo alinhado, e alguém decidiu por algum motivo, né? E a gente está falando assim da nossa atuação, né, de hospitais grandes, né? Sim, são hospitais de grandes, grande porte, né? com uma infinidade de gente, muita gente. É muita avaliação. Então, assim, muitas vezes a gente tem que se calçar. A gente pergunta muitas vezes assim, né? Onde é que está escrito tal coisa? Porque eu preciso me calçar da informação, né? Então, e às vezes a gente acaba se metendo em encrenca muitas vezes por causa disso também, porque eu tô aprendendo, né? Claro. Então, assim, eu não vou perguntar para Priscila sobre uma extração complexa. Eu vou perguntar para Buco, entendeu? Sim. Ela é maravilhosa na pediatria, mas eu não vou perguntar e a gente também tem que discutir as coisas. A gente tá discutir sim, mas eu quero uma referência. E a gente não tá pronto 100%. Então acho eu que vou buscar, né? Eu vou buscar uma informação com a pessoa que é apropriada. Então, assim, para UTI, eu vou pedir informação para ti, que tu tá lá dentro o tempo inteiro, é diferente. Sim. Né? Eu perguntar para quem estuda o mas tempo todo a mesma coisa. A gente vai ter também na área médica, vai ter na área de enfermeira, vai ter o enfermeiro que é mais especialista em feridas, que sabe, vai ter aquele que sabe manejar uma hemodiálise, vai ter aquele que tem uma capacidade de gestão, vai ter um médico que tem mais habilidade e tal coisa, e a mesma coisa pra gente. Então, tu saber quem são essas pessoas, então, tu falaste do que eu dizer, né, pro que tá começando, talvez identificar quem sejam as pessoas, essas referências, porque elas vão te ajudar devagarinho, né, a aprender o caminho. Quando a gente começou a fazer os protocolos de UTI ali, foi imediatamente antes da pandemia, acho que foi a primeira vez que a gente mexeu nisso, nem estava lá no hospital ainda. A gente começou a conhecer a equipe de enfermagem da UTI, aí veio pandemia, daí para tudo, né? Muda tudo de novo, muda as pessoas, né? Tira o odonto da jogada, porque o odonto não pode entrar na UTI. Sim, a boca tá cheia de coisa. Aí depois faz lesão, bota o odonto de novo, pelo amor de Deus, que os pacientes estão tudo fazendo lesão. Então, tu vai buscando as pessoas de referência e tu vai entendendo, aprendendo, né? Quem é, então talvez essa questão assim, tentar buscar quem são as pessoas de referência que podem te ajudar em alguma dúvida que o teu colega imediato talvez não vai saber, né? E idealmente, como a gente estava falando no início, né, Regiane, seria um dentista para cada área. Sim. Um para hemato, um para UTI, um para nefro lá, um na cardio, um volante para conseguir apagar o incêndio do hospital inteiro. A gente ainda não vive esse panorama, a gente vai se adaptando. Só lá no bloco. E aí dentro disso, assim, né, tu trabalha na UTI sozinha, né? A gente trabalha no ambulatório e vai para internação, né? E UTI. UTI, né? A gente faz esses movimentos em todos os andares do hospital, todas as áreas do hospital. Emergência, a gente vai onde precisa, né? A gente tem a rotina, mas tem as demandas do dia. Né? Nossa, é literalmente do 0 ao 100, porque a gente, às vezes os bebês descem com algumas horas de vida para ser atendidos. A gente fala descer porque nós estamos no subsolo, então não tem como ir mais. É sempre descer. E essa questão, assim, de muitas vezes o paciente, ele é da unidade, né? Ele não é da Juliana, tá? Ele é solicitado da gente, de quem está no grupo de trabalho, se apropriar da situação, né? Discutir e poder, se eu não tô, a Priscila vai continuar o trabalho. Sim. Entendeu? Sim, não é nosso. Não é meu paciente. Esse da Juliana, ela resolve. Não, eu até posso ter feito a primeira avaliação, feito a primeira identificação, vou fazer a descrição, vou ser a referência para explicar algum detalhe, mas o colega pode dar continuidade, né? Então, né? Isso daí entra as evoluções, né? Então, assim, essa questão de aprender a trabalhar em equipe também é um exercício. Equipe não multi, né? Mas a equipe da questão da continuidade. Tipo assim, não é teu, tu vai fazer aquela parte, no outro dia alguém vai estar de plantão lá e vai dar seguimento. E tem que dar o segmento coordenado com base naquela informação, né?
uma questão que me ocorreu, né, pensei nisso hoje de tarde, até antes de várias coisas no caminho, aí de repente vem uma luz assim, da questão assim, da confiança que tu tem que ter no teu colega. Exatamente. Tá? Do teu colega imediato dentista, né? Então assim, se a Priscila me diz, Ju, marquei o paciente para tu fazer a extração às 3 da tarde, ele vai descer pro ambulatório, eu respirei, eu só vou lá e faço. E tu sabe que tá Entendeu? tudo certo, tá tudo eu adequado, sei né? sei que ela já viu com a equipe os exames, já viu se tá combinou com a liberado, equipe, né? se precisa profilaxia já tá feita, se tem heparina já tá descontinuada, né? Então, assim, se ela recebeu o paciente e ela me demandou a tarefa, né? Eu tenho que estar tranquila que ela já conferiu tudo isso. Eu nem olho. Sim. Né? Reviso, obviamente, assim, Sim. né? Mas não, mas eu entendi. A pessoa tem que saber que é uma continuidade. Uma continuidade. Então, entendeu? assim. E aquilo que é continuidade do. E voltamos à comunicação. Feito, né? Então, assim, descrever o que foi feito, verifiquei com a equipe, né? Achar um modus operandi, digamos assim, interno, né? Que a gente tenha uma continuidade e que possa levar para a equipe multi o pensamento da equipe discutido previamente para que, independente de quem esteja lá naquele round, naquele momento, saiba o que foi feito pro paciente, né? Sim. Assim, se olha o paciente do 601. Ah, tá, é esse. Entendeu? A gente, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Isso é o tempo, isso não acontece de uma hora para outra, né? Como eu falei, ela não abria a boca para falar comigo no início do Olha, tem uma coisa aí que de repente fala que até hoje ela não fala. Isso é mentira. Só comunicação aqui, ó, formal. Mentira. Gurias, assim, ó. Quando eu estava pensando em criar, assim, esse espaço e tal, enfim, todo dia eu tenho uma coisa na cabeça, assim, sabe? Eu tenho uma coisa meio... Eu estava conversando com a Priscila aqui inicialmente, que a gente acaba ficando muito no nosso mundinho, né? Fazendo nossas coisas, porque já é muita coisa. Já é muita coisa, tu tem que lidar, tu é o cara que tem que atender, tem que fazer educação permanente, tem que fazer controle de material, tem que pedir não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Tu acaba, né? Tu tem várias frentes ali dentro do ambiente hospitalar, enfim, que já é um ambiente que é diferente daquilo que a gente estava acostumado. E aí eu fico com várias coisas na cabeça, assim, cara, a gente precisa de espaço, a gente precisa sentar, conversar com as pessoas, porque a mesma dificuldade que eu tô passando aqui é a mesma dificuldade que uma pessoa que tá passando lá no Amazonas, sabe? E a mesma dificuldade que eu tô aqui, a Priscila falando, nossa, eu também já passei por isso, também já passei por isso, né? Enfim, e eu acho que a gente fortalece mais a nossa especialidade quando a gente tem esses espaços assim. Então, quando eu comecei a idealizar esse aqui, a ideia era isso, assim, de criar espaços, discussões, tanto para no sentido de cada vez mais essa questão da odontologia hospitalar, ela fique comum, das pessoas não estranharem, mas o que a gente está fazendo daquele hospital? Sabe? Mas o que a Priscila faz lá? Ela era pediatra, entendeu? Estava lá no consultório, o que agora ela está fazendo lá dentro? Né? Por que a Juliana está lá? O que é tão importante? Porque você, né, que a gente acabou, né, mudando o curso das nossas vidas, assim. Para isso sair da coisa do espanto e ser algo normal, que nem vai pro enfermeiro. Fiz do hospital, tá, beleza. Já sabe, entendeu? Assim. Então, eu acabei pensando, assim, nesse espaço, assim, e eu até me lembro que eu conversando com meu marido, ele disse, eu tô pensando, dentista no round. Que nome é esse, pelo amor de Deus? É até difícil das pessoas, né? Mas é que tem uma essência, porque o round, né? Ele é uma essência dentro do hospital, ele é a essência da comunicação, ele é o coração das decisões, ele tem que ser. Porque o médico, ele não vai decidir sozinho as coisas, o enfermeiro não, nem o físio, né? Enfim. Então, aí eu acabei pensando nisso, assim. E hoje eu tô, assim, extremamente... feliz, emocionada, estava muito ansiosa também, né, para as coisas acontecerem. E eu quero agradecer muito, assim, de coração mesmo, assim, a oportunidade que vocês me deram, né, nos dão, assim, de estar nesse espaço. E eu sei que a vida de vocês é extremamente corrida, assim, de N coisas. E eu acho que isso aqui foi um start, assim, para coisas que... Enfim, né, eu já falei, eu quero discutir coisas depois da pediatria, quero que tu venha para falar outras coisas, enfim, para a gente cada vez mais agregar
Eu sempre acho que o conhecimento que a gente transmite, ele se dobra e volta pra gente. Nada é, né? Quando a gente fala alguma coisa, ela volta, né, pra gente também. Então, eu quero agradecer mesmo, assim, de vocês estarem aqui, assim, até porque eu fico até mais tranquila. Eu falei pra ela. Sabe, eu fiz um comentário, eu participei de uma... assisti uma live da Fabiola... Da Franco? Da Franco, Uhum. Fabiola Franco, Rio Branco, não. Outro dia estava o professor Paulo Santos, Uhum, né? sim. E aí eu fiz uma pergunta para ele, e aí ele tá nessa área da odonto hospitalar há muito tempo, ele tem uma eu fui lá no congresso ele agora. fala com uma segurança, uma propriedade que, né? E aí ele me disse assim, como a gente já conheço ele pessoalmente, enfim, e aí ele me disse assim, espero ter respondido sua pergunta, ele me disse. Eu disse, professor, na verdade eu me senti acolhida. Entendeu? Então talvez seja essa a palavra, mas né? É essa aí mesmo, porque a gente compartilha das angústias, das rotinas, né? Eu acho que é bem isso, assim, eu não tenho medo de mostrar o que eu faço, o que eu sou, e às vezes, assim, esse entusiasmo é quase prejudicial, porque a gente se empolga. Não, e a gente tem altos e baixos também, tem hora que a gente tá assim, meu Deus do céu. Menos, né? E então, assim, eu acho que a gente vai bem isso, assim, no momento que tu abre espaço para conversar, tu não tá cobrando, tu não tá julgando, tu tá trocando uma experiência e uma fala tua serviu para eu aprender uma coisa e eu vou levar e vai fortalecendo, né, as pontes, assim, porque a gente trabalha sozinho no espaço físico, né? Mas não dá para trabalhar sozinho na real, não tem como, né? A gente não consegue então, assim, mais. saber para quem perguntar alguma coisa que a gente tem dúvida, né? Como eu perguntei pro Paulo, ele me disse, né? É um acolhimento mesmo, né? E eu acho que é por aí, assim, eu acho que a gente trabalha em grandes hospitais, existe toda, né, uma função institucional, né? Mas no final das contas, a instituição, ela só existe porque as pessoas trabalham ali, né? Eu costumo dizer, né, eu trabalho no SUS há muito tempo e as pessoas às vezes reclamam do sistema, né? E eu digo, cara, o sistema é tu. Né? Nossa, não adianta, somos nós, né? Então, se tá dando ruim, então, é que alguma coisa a gente tá fazendo errado. Né? Mas então, é verdade. Eu acho que é isso, é um sentimento de acolhimento, assim, de trocar experiência, né? De ter essas pontes, né? Essas portas abertas pra gente conversar, tirar dúvidas, e vem me ensinar a fazer o que eu não sei, sabe? Porque é preciso, a gente não sabe, nossa, o universo que é dentro do hospital, né? Acho que é por aí. Muito obrigada. Com certeza. Agradeço também. Foi muito bom, muito legal estar aqui contigo, discutindo, conversando, né? E desde que a gente se conheceu, também admiro essa tua vontade, né? De fazer a odonto hospitalar decolar e de fazer pontes, né? Unir as pessoas, porque eu acho que é só assim que a gente consegue construir algo maior e ganhar força. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. A odontologia hospitalar está aí, está crescendo. E eu acho que esse tipo de conversa só acrescenta. Então, parabéns pela coragem de começar. Vocês, né? Vocês. Conversa no round. Eu tô aqui, vocês. Acho que é isso, assim. Liderar isso, assim, né? E de tirar do papel. Não, eu já tô pensando várias coisas aqui para os próximos, assim, engatilhando já o terceiro aqui nessa conversa. Não, porque aí fica aquela... Não, a cabeça vai aqui, assim, ó. Gente, eu tenho que fazer... legal, acho que talvez o próximo tema tem que ser isso aí mesmo. Sim, que daí vai alinhando. É isso, a gente vai... Mas enfim, gurias. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pra ti. Obrigada pra gente. Foi ótimo. De bom sucesso. Conseguimos. Gente... Estamos encerrando agora o nosso primeiro episódio, que foi maravilhoso, assim, com convidadas de ouro, né? A gente já tem planos para o próximo episódio. O nosso tema vai ser cuidados paliativos. Vai ter 2 convidadas aqui fantásticas. E a gente vai tentar trazer essa relação da odontologia hospitalar dentro dos cuidados paliativos. Aguardo vocês para a próxima.